Mas para que nós possamos falar da vida futura, nós precisamos voltar a mais de 2000 anos atrás, quando Jesus começou a nos apresentar a vida futura. Então, num desses momentos, que está lá em Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32, Jesus vai ao templo para ensinar sobre o Evangelho. Chegando lá, já estavam os sacerdotes, os escribas, todos aqueles responsáveis por divulgar a palavra de Deus e para falar sobre a vida espiritual. Quando eles chegaram e viram Jesus falando sobre o Evangelho, eles perguntaram com que autoridade Jesus estava fazendo o que ele estava fazendo. Então, qual é a autoridade de Jesus? Eles estavam questionando. Então, após este momento, Jesus faz uma pergunta a eles. Eles não conseguem responder e Jesus traz, a partir daí, sentindo a hipocrisia desses que estavam lá para levar a palavra, para acolher, que é a parábola dos 2 filhos. Ele diz o seguinte: o Senhor tinha 2 filhos e ele pediu a um deles que naquele dia fosse trabalhar na sua vinha. O primeiro filho disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. O segundo filho falou que ia, mas não foi. Aí Jesus diz o seguinte: dito isso, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: o primeiro. Então Jesus ainda foi mais enfático. Na verdade, eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que nós no reino de Deus. Então, Jesus começa a anunciar o reino de Deus, começa a anunciar a vida futura, começa a anunciar a espiritualidade, a nossa vida, né, após a morte do corpo físico. É neste momento que começa Jesus a anunciar, e ainda nos traz uma parábola dos 2 filhos, e ainda diz assim, que as meretrizes e os publicanos eram cobradores de impostos, eram considerados homens ricos, então os hebreus já condenavam os publicanos. Ainda disse, sim, eles entraram primeiro que nós no reino de Deus. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Quem são esses 2 filhos? Como que nós podemos trazer para a nossa vida atual? É o que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos consultar as seguintes obras, tá? Para realizar essa doutrinária. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Carvalho, no capítulo 8, Cartas de uma Morta, que é do Chico Xavier, e a psicografia, o espírito da mãe dele. Então, uma das primeiras psicografias do Chico é a sua mãe trazendo para ele como era a espiritual. Como é que ela se sentiu quando chegou lá? Então, ela traz detalhes desse livro. E o livro da Esperança, se der tempo, nós vamos ler o último texto da construção do futuro. Então, Parábolas Evangélicas, Rodolfo Caligares vai nos dizer assim: os 2 filhos, nessa imaginosa e interessante parábola, constituem modelos de 2 espécies de personalidade predominantes entre os encarnados da Terra. Como é que nós podemos trazer esses 2 filhos para nós que estamos encarnados aqui na Terra? Lembre que o primeiro disse que ia trabalhar. Não queria, falou, não quero. Não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi. Isso, este momento, simboliza todo
meu reino não é deste mundo. É quando Jesus ele é apresentado, vamos dizer assim, mas ele é levado a Pilatos, e Pilatos pergunta assim: és o rei dos judeus? Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino não está aqui. Olha que importante essa frase que Jesus disse. Se o meu reino fosse terreno, faríamos uma guerra, tomávamos um território e eu seria o reino. Mas essa não é a questão, porque o meu reino não é deste mundo. E o meu reino, para entrar no meu reino, exige muito mais do que compreender as coisas terrenas. Porque aí nós vamos precisar entender aqui dentro do coração. Porque para habitar esse reino é preciso
essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, com a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. A nossa maior preocupação na Terra seria com a nossa vida espiritual, mas vamos pensar junto, que a gente não se preocupa. Né? A gente se preocupa com muitas outras coisas, mas nossa vida espiritual quase sempre não. Aí quando chega as aflições, nós estamos o quê? Despreparados. Daí ou nós brigamos, ou usamos a violência, ou nos irritamos, ou adoecemos, ou caímos. Porque nós não nos preparamos. E como é que nós podemos nos preparar? Começando pelo estudo da espiritualidade. Começando a estudar sobre o Espírito. E como é que isso pode trazer uma certa tranquilidade para nós, segurança e estrutura para o sofrimento que estamos vivendo agora e que poderá vir. Porque nós vemos hoje uma cultura que não pode sofrer. Criamos os nossos filhos como não pode sofrer. Isso é uma ilusão. É impossível reencarnar na Terra e não sofrer. É impossível. O sofrimento é uma grande ferramenta de aprendizado para todos nós. Então vai acontecer. Viver a ilusão que não é fugir de si mesmo. Mas o que nós podemos fazer, e estamos fazendo agora, nos preparando para o que tiver que acontecer, nós estamos preparados para isso. É para não sentir? Não, nós vamos sentir. Sentir é importante, sentir transforma. Mas é nos prepararmos, entendendo da vida futura, entendendo que existe espiritualidade, entendendo que cada um de nós tem um mentor espiritual ou mais, que nós não estamos sozinhos, que nós podemos nos conectar com a espiritualidade, refletir um pouco mais sobre as nossas decisões e tomarmos com o coração mais tranquilo, entendendo o que nós já podemos fazer, até onde nós podemos ir, e não cobrar excessivamente de nós o que nós ainda não conseguimos entregar. E tudo bem, essa não vai ser a última vida, e nem foi a primeira. Então também tem essa generosidade com nós mesmos. Acolher com generosidade essa voz que tanto nos cobra, que tanto nos exige, que tanto nos coloca num lugar que nos engessa, que nós não conseguimos, a partir dali, colocar energia no que realmente merece nossa preocupação, que é a vida espiritual, que é conhecer o próprio Espírito. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se realidade material que os fatos demonstram, e não é. Até aqui nós não tínhamos tantos conhecimentos da vida espiritual. Colônias, hospitais, o que nos aguarda, inúmeros livros que nos mostram isso. Os livros da codificação, as psicografias, a obra de Chico Xavier, que são mais de 400 livros, trazendo detalhes preciosos do mundo espiritual. Nós temos hoje todo um estudo pronto da vida espiritual, mas o acesso é nosso. É nós que vamos procurar, porque tudo aquilo que nós colocamos no nosso filtro começa a ser revelado para nós. Quanto mais conhecimentos nós buscamos, mais conhecimentos se abrem para nós. Mas não vai acontecer se nós não buscarmos. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente
que é a partir de agora que nós começamos a construir a nossa vida futura na espiritualidade. Porque nós vamos nos reunir com aqueles afins, aqueles que simpatizam com a nossa energia, aqueles que estão vibrando junto conosco. É para esse lugar que nós vamos. Aqui, para dar detalhes da onde, como, é onde estão nossos corações. Com certeza que aquele que faz o bem, gosta de estudar, está procurando o meio de se melhorar, vai para esse grupo. Aquele que está sempre reclamando, tudo sempre está ruim, Deus foi injusto com ele, vai para o grupo dos reclamões. E assim nós vamos. Então, por que é importante saber disso? Porque mais uma vez está em nossas mãos. Nós é que buscamos. Tanto é Jesus, a época que veio à Terra, grandes pensadores, estudiosos, não acreditavam nele. Mas muitos outros, inclusive sem estudo nenhum, acreditavam que ele era o Messias. É uma questão de escolha, de sentir, de entender que é um momento e fazer o que nós temos que fazer com isso, que é cuidar da nossa vida no espiritual. Aí, do ponto de vista, o que eu estou dando para vocês aqui agora está no Evangelho do Espiritismo, capítulo 2, e os itens eu apresento abaixo. Tá? A ideia clara e precisa que se faça na vida futura proporciona a inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena, não é verdade? Nós já temos agora a fé raciocinada. Então nós sabemos por que é importante praticar a fé. Já sabemos até por dados da ciência, né? O quanto a fé contribui para a nossa melhoria de saúde, de tomada de decisões, a esperança que nós trazemos para a nossa vida. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Na dúvida, nós ficamos com a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se como a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E aí nós perdemos uma grande oportunidade de mergulharmos no mundo espiritual. Então, o simples fato da dúvida já traz uma série de pensamentos que não nos ajudam. E a certeza nos diz que está tudo certo. Está tudo certo. Nós estamos aqui vivendo o que temos que viver para que possamos trabalhar a nossa vida espiritual. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se prevines o que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Então nunca foi condenado a vida na terra, pelo contrário. O que Jesus sempre traz é: não dê mais importância à vida terrena do que à vida espiritual. Essa é a ideia. Porque nós precisamos
chegando